Olá, sejam todos bem-vindos no Paraná Zen, no dia de hoje. Eu não sou apresentador de televisão, nunca fui apresentador de televisão, né? Muitos me intitulam como um místico, muitos como sacerdote, mas eu vou falar um português rápido e correto aqui para vocês. Nada mais sou do que um bruxo, né? E o bom bruxo, ele vem acompanhado de conhecimento, tá? Em vários programas de televisão, em vários, enfim, entrevistas, muitos outros momentos que eu já tive em outras emissoras também, eu sempre vinha ensinando simpatias, ensinando pequenos rituais, falando um pouco mais sobre tarô, sobre previsões, né? E como eu viajo bastante, eu acabo às vezes me afastando um pouquinho dessas pautas, né? E eu achei bacana eu trazer para vocês um pouco sobre isso. Então, como um bruxo, né, a gente sempre carrega bons livros, né, livros de ensinamentos. Geralmente nós que gostamos aí de um feitiço, a gente acaba tendo sempre livros velhos, antigos, né, algumas edições aí que já não se acha em mercado, né? O meu aqui, por exemplo, ele já vem passando aí de geração em geração. A cada pouco tem que refazer a capa, mexer. Isso aqui eu tenho um cuidado tremendo para não me roubarem, né? Isso aqui eu viajo, é uma das coisas que eu mais me preocupa, isso aqui. Quase que assim, ó, diariamente quando eu vou no meu consultório para atender o pessoal e tal, fazer as consultas, antes de eu ir embora, eu dou uma olhadinha se ele tá no lugar que eu deixei, né? Quando eu chego também, se ele tá intacto, tá? Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que um bom manual de bruxaria, né? Isso aqui é muito antigo. E quando a coisa é antiga, é boa e funciona, a gente tem que usar, né? Só que conhecimento é algo que a gente tem que transmitir, né? O conhecimento é algo que a gente tem que passar de uma pessoa para outra. Não é porque está nos livros que ele é verdadeiro, não. Ele está nos livros, a gente tem que se aprofundar para ver se realmente a coisa é assim mesmo, né? E esse é um dos livros assim que eu acho mais ah, ah, completos nessa parte, né? Ele é um grimório, tá? É o Grimório do Aprendiz do Feiticeiro, tá? E eu quero trazer hoje para vocês um, um assunto que ele é um pouco longo, mas para o mundo místico, para o mundo espiritual, ele é muito importante. Ele é muito importante porque a gente, na prática, no dia a dia, a gente vive isso, tá? Só que como vai ser um assunto longo, eu vou ter que provavelmente fazer em 2 programas, que só no de hoje não vai caber, tá? Não vai caber. Então o que eu vou passar para vocês aqui, não fui eu que inventei, não fui eu, né, eu, Johnny, que escrevi, não. Tá nos livros, né? O povo mais, né, o pessoal mais antigo ali e tal, né, e que fala, tá nos livros. O que quer dizer? É verdadeiro, a coisa tá ali, tá? Então, ah, tem aquela coisa, né, lá, Johnny, mas o papel aceita tudo. Ok, gente, eu sei que o papel aceita tudo, mas esse aqui não é o caso, tá? Eu quero falar, entrar nos assuntos aí para vocês, que a gente pode começar às vezes a entender o porquê que às vezes algumas coisas não dão certo na vida da gente, ou algumas coincidências que acontecem às vezes, né, no nosso dia a dia, desculpa, e a gente acaba não percebendo, né? Poxa, por que isso? Por que aquilo? Eu sonhei com aquilo. Ah, eu estava pensando em tal pessoa hoje, encontrei ela na rua depois de muito tempo, né? Coisas assim que a gente acha que é uma coincidência e não são coincidências. Não são, tá? Existe leis do universo espiritual. E essas leis, elas estão divididas em 28 leis, né? Quando a gente pega aí, enfim, grandes magistas, né, do século XVI, do século XIV, até agora já do século XVIII, e a gente vai se aprofundar um pouco mais, né,
em livros, né? Eu gosto de usar essas leis no nosso dia a dia. Por quê? A gente fica com aquela coincidências, né? Que a gente fala. Olha, hoje eu estava pensando em tal pessoa, encontrei ela na rua. Ai, nossa, eu sonhei com tal coisa e aconteceu, tive um déjà vu, não sei o quê. Gente, isso não é coincidência. Não, né? As leis espirituais do universo, né? Elas nos trazem a magia real, né? Elas nos trazem isso. Não é querendo ser dramático, mas a partir da hora que a gente começa a entender as leis espirituais e ver que a gente já as pratica, fica mais fácil a gente entender o contexto entre o real físico e o real espiritual. Porque o espiritual ele também é real. Embora ele não seja palpável, né? Mas ele é sentido, entende? Então, vai ser um programa aí que eu vou ter que fazer em 2 vezes. Certeza absoluta, tá? Eu vou entrar em vocês hoje com algumas leis e no próximo programa de novo, porque não vai dar tempo. Aqui na emissora, aqui eu tenho 28 minutinhos de TV só, né? E são 28 leis. E é claro que eu não consigo fazer 1 minuto em cada uma. Então, para que você entenda, tá? Eu vou fazer então nesse programa agora um tanto e no próximo, semana que vem, outro tanto, para você conseguir entender aí, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é as leis da magia, tá? Isso é muito importante para todos nós, independente da tua religião, independente, tá? Porque toda religião ela é espírita, toda religião ela usa a espiritualidade. Se eu for conversar embora eu seja um bruxo, um magista, se eu for conversar com um pastor, com um padre, com um rabino, com um sheik, com alguém, eles vão concordar comigo que toda religião é espiritualista. Não quer dizer que toda religião é espírita, mas espiritualista todas são. Né? Então, essa lei, a gente consegue colocar ela, talvez outras religiões não vão chamar de leis, mas a gente consegue colocar ela pontualmente, usá-las em todas as religiões, independente da tua dominação de fé. Né? A primeira lei, né? Eu vou lendo para vocês aqui em resumo, ela é o seguinte, é a lei do conhecimento. Tá? Primeira lei, a lei do conhecimento. Compreensão traz o controle. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais fácil de controlar. Conhecimento é poder. Então, a primeira lei, ela é clara, ela fala para nós o quê? Quanto mais você estudar, quanto mais você tiver um conhecimento e compreender, né? Mais você vai conseguir controlar, tá? Eu levo isso aí mais ou menos assim, ó, é como um casamento. Quando você tá com a pessoa ali, ao passar dos anos, quanto mais está conhecendo a pessoa, mais consegue controlar a situação. Controlar não só numa discussão, mas no momento dentro de casa, no momento de euforia, no momento de alegria, no momento de dar uma notícia, né? Imagina a senhora em casa, receber uma notícia, seu marido chega do trabalho, você tem que dar uma notícia para ele. Você sabe como dar, porque vocês já estão há anos juntos, né? E o conhecimento ele é para isso, é para você ter poder. Não estou falando de poderes subnaturais, não. Usar isso no nosso dia a dia, né? Aí vem a segunda lei, que é a lei do autoconhecimento. Ou seja, o conhecimento mágico mais importante é sobre si mesmo, né? A familiaridade com os próprios pontos fortes e fracos é essencial para um mago. Conhece a ti mesmo. Ou seja,
Não posso ter um controle sobre uma situação se eu não tiver um controle sobre mim, né? Onde eu vou dizer assim, olha, eu vou fazer tal coisa, mas preciso ter um controle, né? Então eu tenho que ter o conhecimento sobre aquilo e me autoconhecer. Então, aqui a gente fala, né? A lei fala para você ser um bom mago. Não, mas para você ser um bom sacerdote, para você ser uma boa pessoa, para você ser um bom chefe, para você ser um bom líder de turma, para você ser um bom professor, para você ser um bom líder, você tem que se autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? Aí a gente vai para a terceira lei, a lei da causa e efeito. Se exatamente as mesmas ações foram feitas exatamente nas mesmas condições, elas produzirão igualmente os mesmos resultados. Cadeias de eventos semelhantes produzem resultados parecidos. Vou reler de novo. Vamos lá. Cadeias de eventos semelhantes produzem resultados parecidos. Controle todas as variáveis e você controlará todas as mudanças. Isso não é sorte, gente. Isso não é sorte, né? A partir da hora que você tem o conhecimento do outro lado, né? Sabe como funciona e você tem o teu autoconhecimento, qualquer coisa que você vai fazer, gente, compra uma televisão, tá? Compra um celular, que a gente usa muito. Deixa eu ver o que mais. Um carro, qualquer coisa que você comprar, desde qualquer ingrediente no supermercado vai vir o quê? Uma receita, vai vir atrás um manual de instrução, não vai vir? Quando você abre aquilo para ler, o que você está tendo? Conhecimento e controle sobre aquilo. Isso a gente tem que usar no nosso dia a dia. Eu vou dar para vocês um exemplo bem bacana, que é assim, ó, a gente corre o dia inteiro com o celular na mão. A gente não larga o telefone. E a bateria vai, ó, vai acabando, né? A bateria não vai acabando. O que a gente se preocupa? Tá ali 2%, 1%, 3%. O que a gente precisa? Enchufar o telefone, colocar ele para carregar, procurar uma tomada e pimba, ligar. Não é isso? Por quê? Porque a bateria do telefone está acabando. Então você tem o controle da bateria? Não, você não tem o controle, porque ela vai terminar. Você vai usando, vai terminar. Mas você tem o controle de recarregar. Por que a gente não consegue trazer isso para a nossa vida? Né? Nos recarregarmos a nossa bateria. Cuidar para a nossa bateria não acabar. Nossa bateria mental, espiritual e física. Né? A quarta lei é a lei da sincronicidade. Tá? O que ela quer dizer? 2 ou mais autoconhecimentos que ocorrem ao mesmo tempo terão mais associações em comum do que simplesmente associação temporal. As coisas raramente acontecem isoladas dos acontecimentos próximos. Não existe a mera coincidência. Vamos lá. Sincronicidade. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Um exemplo bem chato e triste. 50 pessoas entram num ônibus para viajar. E o ônibus toma na ribanceira e todos morrem. E a gente fica com aquela coisa, porque Deus deixou essas 50 pessoas, não sei o que e tal. Não, gente, não é uma mera coincidência. Todos estavam na mesma frequência, todos estavam no mesmo momento, todos estavam, entenderam? Na mesma situaçãozinha ali, determinada pela lei da vida que isso ia acontecer. Isso serve para coisas boas ou para coisas ruins. Agora eu vou te dar um exemplo bom. Ninguém casa sozinho. Você precisa de um parceiro, de uma parceira para casar.
Pro casamento ocorrer, ninguém casa sozinho. Eu não vi ninguém até hoje. Nunca fui convidado para um casamento e cheguei lá, só tava o noivo ou só a noiva, dizendo eu vou casar sozinho comigo mesmo. Isso não tem, né? Então, não foi uma mera coincidência os dois estarem lá na porta da igreja, na porta do juiz de paz para casar. Foi uma coincidência? Não foi. Então foi o quê? Uma sincronização de energia. E isso acontece com tudo, tá bom? Mas isso, né, essa lei da sincronicidade, tá? Desculpa, às vezes minha dicção não é boa aí. Enfim, eu vou lendo e as palavras aqui são meio antigas, é meio ruim às vezes, né? Não é usado no meu vocabulário todo dia. Essa lei, ela não tem nada a ver com a nossa quinta lei, tá? Que é a lei da associação. Vamos lá. Se dois ou mais padrões têm elementos comuns, os padrões integram-se por meios desses elementos em comum. E controle de um padrão facilita o controle sobre os outros. Quanto maior o elemento comum, maior é a influência. Os elementos em comum controlam. Vamos lá. O que essa lei da associação quer dizer? A gente trabalha numa fábrica, certo? Nosso setor está aqui. Estamos em 10, 12 aqui no setor. Todos nós temos a mesma faixa de salário, todos nós temos a mesma função, todos nós temos o mesmo chefe, o mesmo patrão. O que a gente tem? Uma associação. O que a gente faz em comum vai dar o mesmo resultado. Tá? Isso é a lei da associação. Quer ver um exemplo legal? Junta aí você, mais 2, 3 amigos, vamos fazer uma novena. Vai fazer uma novena. Né? Vamos fazer uma novena aí, vamos tirar 9 semanas rezando, orando em prol de tal pessoa, de tal saúde, de tal coisa. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando fazer o quê? Gerar um resultado comum sobre um controle. Né? Sobre alguma coisa aí. Então, isto é a lei da associação. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Se não, depois vocês vão lá em YouTube, essas coisas voltam para trás, releiam, tá? Ou se vocês encontrarem esse livro, né? Grimório para o Aprendiz de Feiticeiro, Magia para o Dia a Dia. Comprem, é perfeito, tá? Muito bom. Esse livro é difícil de achar, mas enfim, uma dessas você acha aí, né? Gente, vamos para nossa sexta simpatia hoje. A lei da simpatia, nossa sexta lei. Desculpa, sexta lei, a lei da simpatia. Coisas que têm finalidade uma com as outras se influenciam na interagem entre si à distância. Tudo está conectado a tudo. Né? Tudo está conectado a tudo. O que eu quero dizer? Hoje a gente está aí com esse negócio de rede social, a gente fica lá em TikTok, essas coisas ali, e fala-se muito do algoritmo, né? Que fala. O algoritmo fica mandando coisas para você ali. Porque eu falei com fulano sobre tal coisa, agora isso fica aparecendo no meu celular. Gente, isso aí é a lei da simpatia, sempre existiu. Tudo está conectado. Né? Você ligou o rádio e às vezes toca no rádio aquela música que por coincidência você estava cantando. Nunca aconteceu isso com você? Tudo está conectado. Nós, matéria, mente, espírito, nos conectamos uns aos outros, não só fisicamente, não só mentalmente, que é um pouco mais difícil, e muito facilmente e rapidamente espiritualmente. A gente não entra na loja de perfume comprar perfume, na perfumaria? Não tem outra pessoa comprando às vezes o mesmo perfume que você? Vocês não têm o mesmo gosto? Pois então, né? Simpatia. A gente se simpatiza, né? A gente entra lá na concessionária de carro e compra o quê? O mesmo carro. Sai na rua e vê 20, 30 mil carros iguais. A gente tem a mesma simpatia, o mesmo gosto, né? Nos simpatizamos com a mesma coisa.
E esta é uma lei espiritual, tá bom? 7ª lei, a lei da semelhança. Igual produz o igual e um efeito se assemelha à sua causa. Vamos lá. O igual produz o igual e um efeito se assemelha à sua causa. A posse de uma imagem exata de alguma coisa facilita o controle sobre essa coisa. Os parecidos são iguais. Entendeu? Os parecidos são iguais. O que quer dizer? A gente vai, por um exemplo, escolher, sei lá, o vereador. Passou a eleição agora, né? O candidato que ele faz, ele distribui o quê? Os santinhos e não sei o quê, né? Aí o outro do mesmo partido também vai distribuir. Pode ver que é tudo parecido os santinhos. Por quê? Eles têm que se semelhar, né? Eles têm que se parecer igual para a gente escolher ali. Então, a lei da semelhança é isso aí. A gente vai no supermercado comprar macarrão. Maioria dos pacotes de macarrão ou é vermelho ou é azul. Já pararam para ver isso? É tudo parecido. Você nem sabe qual marca você está comprando se você não lê. Porque às vezes você pega uma achando que é, o que acontece? Se assemelha, né? Pode ver, os rótulos refrigerante, enfim, quanta coisa, uma coisa é feita parecida com a outra. Por quê? Elas se assemelham, né? Os parecidos são iguais. Vou levar para você mais um exemplo bem clássico aqui. Terminou o namoro. Você vai procurar outro namorado, outra namorada. Você vai pegar mais ou menos aquele padrãozinho que é igual ao último ali. Você não vai pegar uma coisa assim que diga, porque é totalmente diferente. Não, às vezes o cheirinho vai ser parecido, ou o formato do corpo, ou o temperamento, ou o cabelo, alguma coisa vai lembrar. Por quê? É a lei da semelhança, entenderam? Tá? A nossa 8ª lei, ela é muito legal e eu acho uma das leis assim mais importantes, né? Todas são, mas é uma das que mais mexe comigo assim, quando eu vou atender um cliente meu, quando alguém, um consulente, alguém diz, Johnny, preciso de uma consulta, preciso ver o que está acontecendo, vou lá jogar tarô, vou lá ver os búzios para a pessoa e eu uso muito, né? Que é a lei do contágio. Tá? Objetos que já estiveram em contato continuam a interagir depois de separado. A magia é contagiosa. Dê um abraço numa pessoa que você gosta muito. Dê um abraço. Depois, uns minutinhos, vai lá e ó. Meu Deus, eu fiquei com o cheiro dela aqui. Não foi um contágio? Passe o dia inteiro com uma pessoa bacana, rindo, dando risada. Não vai melhorar, não vai contagiar, não vai melhorar teu dia? Mesma coisa, passe o dia inteiro com uma pessoa mal-humorada, reclamando, blasfemiando, você não vai ficar mal-humorado? Então, a lei do contágio, ela é assim, tá? Tudo que uma vez assim, ó, teve um contato, vai continuar. Por quê? A magia é contagiosa, tá? Agora a gente vai entrar aí em algumas leis que elas são mais usadas no nosso dia a dia, tá? Que são 2 leis aqui, né? A lei da atração positiva e a lei da atração negativa, tá? A 9ª e a 10ª lei, tá? Ou seja, a positiva é aquela coisa, né? Se os semelhantes se atraem, para criar uma realidade particular, é preciso emitir energia àquilo que se assemelha. Aquilo que é emitido, retorna. Você já deve ter feito simpatia para ganhar dinheiro. Então, o que você vai ter? Vai carregar sempre dinheiro na tua carteira, enfim, né? Pá, eu quero trocar de carro. Que carro que você quer? Ah, eu quero comprar aquele carro ali. Ok. Sabe o que você vai fazer? Você pega a foto dele e coloca de proteção de tela no teu celular.
Toda hora você está olhando ele. Está trazendo o quê? A lei positiva daquilo que você quer. E daqui a pouco a coisa vai acontecer. Tá? E a lei da atração negativa. O semelhante atrai o diferente. A energia, as ações, muitas das vezes atraem o seu oposto. Completamente diferente. Ou seja, os opostos se atraem. Tá? Então a gente tem que cuidar muito aí nessa parte da relação da atração positiva com a negativa. Tá? Porque até o pessoal fala muito aí, se você começar a colocar uma coisa na cabeça, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, pimba, dali a pouco acontece. E você diz, eu já sabia. Por quê? Você atraiu, né? Você atraiu isso para você. Tá bom? Então, gente, é um assunto, eu não sei não, se eu não vou até o final do mês, agora de novembro, falando com vocês sobre isso. Tá? Pelo jeito eu vou ter que fazer mais 2 ou 3 programas falando, porque como são 28, né? E hoje eu só consegui chegar até a 10, tá? Porque é um assunto bacana, é um assunto diferente aí. Eu vou preparar para vocês, então, uma continuidade no nosso próximo programa semana que vem, tá? A partir da 11ª lei, tá bom? Então eu vou terminar vocês aqui hoje com essas 10 leis aqui, tá? As 10 leis da magia, tá? Indique para, enfim, para alguém aí que você conhece e tal, assistir e começar a entender um pouco mais sobre essas coincidências que não são coincidências, tá bom? Desejo a todos vocês uma abençoada e excelente semana. Dê ordem na sua vida para que a coisa seja boa, tá? Atraiam coisas boas para vocês, tá bom? Espero vocês aqui semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário e muito axé para você.